Eu projetei esse circuito aqui para permitir o teste rápido do microprocessador Z80. Eu tenho um socket ZIF aqui nessa placa e eu consigo testar vários recursos dele, os principais sinais, I/O request, memory request, acionamento de ROM e também RAM, e eu consigo testar interrupções. Então, por esse motivo, eu tenho esse circuito desenvolvido cujo protótipo foi construído em placa universal, e esse é o motivo do vídeo de hoje. Trazer algumas dicas para você conseguir construir circuitos com muitas ligações em placas universais, que muitas vezes são uma solução definitiva, robusta e prática, até mesmo para você ter um circuito aí e deixá-lo em teste. Também, é claro, serve muito bem como um protótipo inicial para os seus projetos. Por isso, no vídeo de hoje eu quero trazer essas dicas para você. O circuito ficou bastante versátil, eu posso testar também pelo barramento de expansão aqui, caso eu precise de testes mais específicos, e eu posso ver dois tipos de sequenciais aqui, onde nós temos dois ports de saída, um com 8 bits, que é esse aqui, e outro com 2 bits, que é esse aqui, para testar todos os sinais envolvidos do Z80. E o uso de um socket ZIF facilita bastante. Eu desligo a fonte de alimentação, eu removo o Z80 em teste, e adiciono um outro que eu queira testar. Vamos supor que eu encontrei na sucata, em algum lugar ali, liguei o circuito, sinal de reset, e já observo que ele está funcionando também. Esse projeto vai ser compartilhado totalmente, o seu hardware e o seu software, na revista eletrônica. Então, a edição desse mês vai trazer esse cara aqui como artigo de capa, está imperdível. Tanto o esquemático quanto o software e as explicações detalhadas estarão lá. Eu deixo o link na descrição para você assinar a revista, que já conta aí com centenas de artigos disponíveis e está aí com mais de 50 edições já. Legal demais! E além disso, como você deve saber, em breve vamos lançar um curso de Z80. Esse microprocessador que é fundamental para você dominar dispositivos de 8 bits, 16, 32, mesmo microcontroladores. Você ter um conhecimento de um sistema microprocessador é fundamental. Em nossa loja nós teremos kits de Z80, já adiantando também, então acompanhe lá em wrkits.com.br. E eu já vou abrir as inscrições para o curso. Se você tem interesse, acesse o link da descrição e se inscreva para receber em primeira mão quando o curso estiver já disponível e lançado. Vamos para as dicas para você fazer esse tipo de design em placa universal. Esse é o diagrama esquemático da placa de teste com o microprocessador Z80, que você viu ali na prática, e eu não vou explicar ele aqui porque na revista será explicado em detalhes. A assinatura é anual e é um valor simbólico, é muito conteúdo, atualizamos mensalmente. O que eu tenho aqui são muitas ligações, como você pode observar. O esquemático até está enxuto porque nós temos os barramentos aqui, que diminuem consideravelmente o número de fios que eu enxergo, mas na prática temos muitos fios interligando todos esses dispositivos que você vê aqui. Por esse motivo, o design em uma placa universal traz alguns desafios esses que eu vou compartilhar com você agora mesmo. Vamos desligar o nosso circuito. Nós temos aqui a placa, então utilizei uma placa universal de fibra de vidro com furos de dupla face metalizados, mas eu trabalhei em face simples, então você pode optar por uma placa de face simples sem problema nenhum. Primeira dica é você utilizar sockets, obviamente, para os circuitos integrados, o que facilita bastante aí, e se precisar trocar também, porventura substituir algum circuito integrado, tendo o socket é muito mais fácil. E quando você tem um dispositivo que será testado, então você vai fazer muitas trocas, é interessante usar um socket ZIF para você remover ele facilmente, como vimos aqui. Como é o Z80, o objeto de teste aqui dessa placa, eu utilizei o socket ZIF. Então você tem aí as ligações, eu posso utilizar espaçadores para manter a placa mais alta, por um motivo muito simples. Embaixo nós temos muitos fios que correspondem ao diagrama esquemático que você observou.
Com estes espaçadores, a placa fica na bancada aqui apoiada e eu não corro o risco de amassar os fios, causando algum curto, causando algum problema de desconexão também. A fiação aqui é feita com o fio 30 AWG específico para esse tipo de aplicação. Mas você começa com o seguinte, que eu recomendo. Primeiro, você determina a posição dos componentes na placa. Já o layout da sua placa. Determinou? Aí você faz a soldagem dos componentes. É assim que eu trabalho, pelo menos, com esse tipo de layout. Feita a soldagem dos componentes, a primeira coisa que você pode fazer é as trilhas de alimentação. Então nós temos aqui 5 volts e GND. Eu fiz todas as ligações, talvez aqui não seja possível enxergar, mas eu tracei na própria placa vias de alimentação. Se você observar por baixo aqui, consegue ver algumas vias traçadas aqui. E também as ligações curtas, ou seja, muito próximas umas das outras, eu fiz soldando direto no circuito, ao invés de utilizar fios. Essa é a primeira dica. Eu já trouxe, inclusive, no canal, no WR Kits Channel, a dica de utilizar justamente essa questão de trilhas interligando uma placa universal. Porém, nesse tipo de design, não é possível fazer única e exclusivamente com trilhas, soldando aqui ponto a ponto, porque são muitas ligações. E aí, nesse caso, é interessante usar fios. Então, usando um fio 30WG de qualidade aqui, você faz o circuito completo sem problema nenhum. Então, você vai interligando o circuito dessa forma. Ligou a alimentação, você pode já aplicar 5 volts na sua placa e medir com o seu voltímetro se os 5 volts estão chegando em cada um dos circuitos integrados, em todos os pinos que é para chegar 5 volts e também em demais componentes. Assim você já sabe que a energia está sendo distribuída corretamente na sua placa. Depois disso você passa a ligação das vias de sinal, que em sua maioria foi utilizado esse fio amarelo que você vê aí no circuito. E aí outra dica que eu tenho para passar para você, que é muito interessante, é a utilização de um software de desenho. Eu estou utilizando o Paint do Windows mesmo, e cada fio que eu soldei na prática eu marquei aqui. Então fui marcando um por um, como você vê, no esquemático, as vias de energia também. No caso eu utilizei as mesmas cores, e para o GND eu utilizei azul porque o esquemático é preto, mas então eu liguei aí as vias e fui marcando aqui, riscando mesmo, para eu saber que essa trilha já está ligada. Veja que eu risquei aqui em uma cópia, obviamente é uma cópia do esquemático, peguei e risquei tudo aqui no software de desenho. A galera que gosta de imprimir, pode imprimir o esquemático e ir marcando ali a caneta no papel mesmo, à medida que você vai fazendo a soldagem fio a fio. Fez uma soldagem, então, por exemplo, aqui o A0 ligado ao A0, Z80 com a ROM. Você vai e mede a continuidade para ver se houve de fato a ligação, se o fio realmente conectou, se a solda foi bem feita. Então, cada fio você já mede a continuidade. Feito esse processo, quando você concluiu todas as ligações, você faz uma segunda revisão do circuito. Eu recomendo demais esse tipo de design porque é muito fácil de você cometer algum erro, alguma troca. Eu particularmente errei aqui, para você ter uma noção, o pino 6 do 74138, eu não conectei a mais 5 volts e liguei o pino 7 em 5 volts por engano. O pino 7 é uma saída, ó. Então eu cometi esse erro e graças à segunda revisão eu consegui detectá-lo sem maiores problemas, fiz a correção e o circuito funcionou. Então essa dica é importante, não tenha pressa. Fez as ligações, não saia correndo para ligar o circuito e revise uma a uma para ter certeza que você ligou tudo corretamente. E essa dica de marcar é muito legal, principalmente em circuitos muito grandes, como esse aqui, que tem um conjunto amplo de ligações. Ainda assim eu consegui deixar o circuito compacto para os moldes dele, digamos assim, porque realmente o design visou um teste praticamente completo do Z80. Quem ler o artigo na revista esse mês vai entender tudo o que foi feito aqui, todos os implementos feitos para conseguir realmente
ligar aqui um Z80 e saber em poucos segundos que o dispositivo está operando, então praticamente 100%. É claro, pode ter algum defeito não mapeado, mas em geral, se ele roda aqui a sequencial de LEDs, vamos ligar de novo porque ver LEDs piscando nunca é demais, não é mesmo? Então alimentando aqui com 5 volts, dando um reset, eu tenho aí esse efeito, e aqui eu testo a minha interrupção, que gera um efeito diferente. Aqui é o reset, aqui é a interrupção do processador. Então eu sei que o reset e interrupção funcionam, o acionamento de uma memória mais distante funciona, que é o caso aqui. É uma técnica diferente que eu utilizei para mapear este porte de saída, que o meu I/O request funciona a partir desse segundo porte aqui, que tem 2 bits. Como você pode ver, eu modifico ali para eu saber em qual efeito está tudo selecionado. Então, realmente é uma placa bem interessante, que eu vou disponibilizar hardware e software para os assinantes da revista. E muito breve nós teremos o curso disponível. Se inscrevam no link aqui embaixo. Fiquem de olho na loja para os kits de Z80, também serão sensacionais e conto com vocês. E o de sempre, like nesse vídeo, compartilhe ao máximo, se inscreva se é novo por aqui. Vamos ajudar esse canal aqui também a crescer. Sempre que possível eu trago dicas aqui no canal Engenheiro Wagner Rambo. Um abração, bons projetos e até o próximo vídeo.